É um prazer estar com vocês, com todos vocês. Fazer mais um videozinho aqui sobre um aparelho, né? Um amigo não, primo da minha esposa, é meu primo em segundo grau. Aí ele me deu uma caixinha que tá, um amplificador, aí tava pifado, né? Eu examinei, pá, muito fraquinho. Aí eu falei, vou aproveitar a carcaça. Então, o aparelho é esse aqui, deixa eu pegar aqui. Aí, um meteorozinho, deve ter 15 ou 30 watts, sei lá, mas ele estava pifado. Aí o pré também estava ruim, mas eu quis aproveitar o pré. Aí a caixinha por dentro. Aí eu comprei um amplificador, placa já montada. A placa montada e fiz essa caixa. Aí fiz essa caixa aqui, né? Tô terminando ainda. Correio, isso aqui é essa napa. Napa não, isso aqui é um plástico. Se fosse napa era melhor para forrar. Que a napa estica e faz o acabamento melhor, mas como isso aqui é plástico, aí ficou aqui na beirola. Não deu para puxar assim. Quando é napa, você puxa, estica, ela junta na casa certinho. Mas esse plástico é um plástico duro. Aí não adianta, não dá para puxar e fechar. Eu depois vou dar um jeito nisso aqui. Aí eu fiz aqui a entrada. A caixa aqui é maior porque eu vou botar uns palanques de 15. Porque eu aumentei a potência, botei um amplificador. Então aqui é a caixa. Acho que dá para ver aí. Ela é bem maior do que a outra, claro. Então, aqui. Aí aqui a outra é pequenininha, tá vendo? Então vamos ver aqui agora o amplificador. O amplificador, aqui, eu cortei, e aqui atrás é reto. Cadê? Aqui é uma droga. Isso aqui, cadê? Aqui. Isso aqui era fechado de fora a fora. Aí eu cortei aqui, fiz uma janela aqui, e para botar esse dissipador. Aí por dentro aqui, cadê? Para poder colocar os transistores. Um amplificadorzinho. O amplificadorzinho é esse aqui. Aí já é de 300 watts em 8 ohms. Né? Mas a fonte aqui, ela já não é... Essa fonte é mais fraca. Mas se botar uma fonte melhor, ele vai dar uma potência muito boa. Mas aí eu ajeitei direitinho e dei um jeitinho no pré. Né? Cadê? Aqui é chato esse negócio de câmera. Esse pré aqui estava com defeito, consertei ele, mas ele não é perfeito para esse amplificador. Depois eu já até comprei um pré para botar aqui, outro pré. Então a frente dele é essa aqui. Aí, né? Vai ficar legal. Que é para tocar, botar guitarra, baixo e tal. Então fiz essa adaptação toda aí, ó. Botei o dissipador, cortei a chapa aí, arranquei um pedaço e botei o dissipador para montar um amplificador. E aí vai ficar aqui na caixa aí direitinho. Vou colocar ali depois alto-falante de 15. É isso aí, vai ficar show de bola. Eu sempre falo da Bíblia, do meu jeito, sem estudo, né? Depois eu vou partir do zero de novo, né? Vou partir lá da história de Adão. É uma história, né? Muita gente diz assim, Deus não existe. O crente sabe que Deus existe. Deus no caso, claro que a palavra foi criada, Deus, né? Porque o Deus pra gente é o grande poder que fez tudo, entendeu? E faz, né? Esse é que é o problema.
Aí os caras vão dizer, ah, mas Deus não existe. Se ele é bom, então, por que ele fez o homem mal e tal, mas não sei o quê. Eu já expliquei, de certa forma, né, que Deus é a palavra criada mesmo, como eu falei para vocês em um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, há não sei quantos anos atrás aí. Então eu mostrei o que para vocês? Eu mostrei o seguinte, se no princípio, isso é do modo que está escrito no português, né? No princípio criou, a palavra criou já está tudo criado, tudo que vem depois do criou foi criado. Por isso que eu fiz um vídeo colocando assim, ó, no princípio poliu, ó. Por quê? Aí poliu, mas poliu o quê, né? É igual, no princípio criou, mas criou o quê? É esse, é para poder vocês saber que o que vem depois do criou é criado. Mas depois que vem de polir, do poliu foi o que foi polido. Então, aí eu coloquei, então no princípio poliu. Aí eu vou explicar o quê? Ó, depois do poliu tem que aparecer o que foi polido. Então eu digo, aí é teto, né? O capô, porta e tal, né? Então são 3 peças. Lá no princípio criou. Ó, criou o quê? Ó, Deus, céu e terra. São 3 nomes criados. Tanto é que depois, mais para baixo, vai ser dado como nome. Entendeu? A palavra céu vai ser dada como nome, a palavra terra sem forma e vazia vai ser dada como nome. Até Jesus, em uma parte, ele fala assim, passarão céu e a terra. Ele quer dizer passarão despercebido, porque vai se tratar de palavra, quer ver? Porém, as minhas palavras não passarão, entendeu? Despercebido no caso. Então o céu e terra fica despercebido para muita gente. E tem uma crítica também no meio, quando ele fala ali em Mateus 24 em diante ali falando do reino dos falsos profetas, entendeu? Os falsos cristos. Então, não é o reino de Deus que está ali, é o reino dos falsos profetas. E então ele vai fazer uma crítica também que, por causa das falsas pregações, ele vai dizer o sol vai escurecer, a lua não vai mais refletir a luz do sol. Mas por quê? É uma crítica, porque lá, o céu que está lá na criação, descrito, é o céu que é feito, é uma expansão no meio das águas. Então o Jesus está mostrando que as pessoas, por acreditar que aquele escrito lá representa aqui fora, não é, mas vai ser convencido que seja, porque crê no Deus realmente um poder que fez tudo. Porque os poderes são titulados Deus. E a gente sabe que tem um poder que fez tudo. O homem não pode fazer assim mesmo. Aí não adianta dizer, porque é bactéria, mas não adianta nada disso. A inteligência aí. Qual é o homem que vai fazer fazer um homem sem tocar em outro ser? Faz do material, pode até mudar a colher de chá e usar o material que está aí, que não foi ele que fez também. Pega então, né, do pó aí, da água, de tudo que é química, e faça um homem. Sem tocar no homem, sem tocar nos animais, então vai ter que pegar as células, sabe que a célula trabalha e constrói as coisas, ó. Está vivo e está construindo algo. Quem juntou para formar algo do jeito que está aí, tipo um ser humano, tipo o próprio inseto e as árvores, então vai ter que fazer o seguinte, vai ter que fazer a mesma coisa então, pôr em seus devidos lugar para formar um homem novo, vamos lá. Então vocês têm que, quem diz, não existe Deus, tudo bem, não existe a palavra, mas ela existe porque foi criada. Porque se não existe Deus, como é que Deus foi criado? Ele não fala que Deus foi criado? Então, se Deus foi criado, então existe. A televisão não foi criada? A televisão, então, existe. Ora, entendeu? Então você vê que, como é que eu até, continua latindo. Tudo bem, eu acho que eu vou parar, depois eu faço um vídeo para vocês, legal? Caramba. Então o título, a palavra de Deus é dada aos poderes. Aí você vai ver os dominadores, né? Manda destruir cidade, para roubar a cidade, para ter mais terra, mais riqueza. Então, aí o escritor, que não quer falar o nome da pessoa, né, real, ele coloca Deus. Por quê? Porque é um poder ali. Entendeu? É igual na história de Adão também ali. A mulher não recebeu ordem do homem.
Então, do homem não recebeu ordem de Deus ali. Que o que ela falar não é o Deus que deu ordem a Adão que vai. Que Adão não deu ordem ao homem, nem Adão não foi. Porque Adão não é o homem, eu já falei para vocês. Se você procura algo para dar de presente ao seu filho, você não encontra algo para seu filho, você não é o filho, não é isso? Você é o pai. Nem encontra algo para sua esposa, você não é a esposa, não é isso? Então, se Adão não encontra algo para o homem, Adão é o homem? Claro que não. Então, eu já falei várias vezes, tem que entender a mentalidade do escritor, porque, na minha opinião, os escritores antigos, ali é um testando o outro. O cara se diz é o cara, se diz que sabe e tal, mas aí o cara testa, entendeu? Então, aí entra esses testes todos. É igual a serpente ali e tal, que não é serpente, né? É título, né? Porque os caras deram um título ali, mas não é. Tem que saber como é que o homem foi formado. O homem estava morto, ó. Era pó morto. Então foi formado dele, do pó e sua morte, um homem. Então temos aí o homem morte e o homem natural, está todos os dois juntos. É por isso que vai receber o conselho, não toque na árvore da ciência, do mal, do bem e do mal, porque a árvore, o homem, no caso do pó, seria essa árvore, que era da morte. Passou a ser da vida, a vida tirou de lá, deu vida. Então, aí ela se torna a árvore da vida e da morte em que estava. Isso é mais ou menos por aí. Aí o cara Deus vai dar o conselho, não toque na da ciência, nas duas coisas, da vida e da morte. Toque só na vida, é isso que ele quer dizer. É igual lá quando diz assim, porém perante vós, o escritor dizendo, o bem e o mal, eu que é bem e mal ali. Depois ele vai dizer, o bem e o mal, né? Ele vai falar, porém vós o bem e o mal. A vida e a morte, já explicou. A vida, no caso, é o bem, a morte seria o mal, quer dizer, não é legal você estar morto. Não, então não é bom. Então é isso, então a ordem era essa. E arrastar no seu ventre, por quê? No mínimo, a serpente, no caso ali, no caso seria a própria morte, vamos botar assim, que quer pegar essa árvore para si de novo, entendeu? Então o homem seria a árvore, tanto da vida quanto da morte. Ele não podia desobedecer, tocar na morte de novo para não voltar à morte outra vez, né? Não voltar a fechar os olhos que tem que abrir de novo. Então é isso. Então esse segredo todo, que tudo não é tão difícil de entender. É a história, entendeu? A história é criada inteligentemente para pegar os que se dizem entendido, sábio, entendeu como é que é? Aí um vai dizer, Deus mentiu. Como que Deus mentiu? Ele só disse para não fazer isso, não é isso? E aí ele faz. Por quê? Em favor de sua mulher. A sua mulher não recebeu ordem de Deus. Mas qual Deus? Porque o Deus é título dos poderes. Mas ela diz que Deus disse. Mas qual Deus, então? Então ela está dando ouvido o quê? Então, a mulher, no caso, se for a Eva, é espiritual. Se for a varoa, é material. Entendeu? Então aí, tem uma serpente aí. Tem o quê? Tem a morte, que puxa para a morte. Então foi aonde a Eva deu ouvido, vamos botar assim. Ou a mulher material, a varoa, entendeu? Dá ouvido. E desencaminha a vida em si, que serve. A vida é como escravo do material e da morte, porque serve fazendo, né, dando vida e fazendo viver, né? Então é isso. Depois eu vou falar a respeito disso. E outra coisa que eu falei também para você, que as pessoas falam, não há ressurreição. Pela história existe, é na história, a história raiz, eu já falei para vocês. A história raiz qual é? O homem foi formado morto. Se foi formado morto, ele está cego, está surdo, não é isso? Então quando ganha vida, ele é ungido de vida. Aí está o Cristo. E nessa hora que ele ganha vida, ele é ressuscitado, foi formado morto, não é isso? E foi curado das suas doenças, não é isso? Então, a história vem se repetindo com um novo título, entendeu? Lá Adão era a vida do homem, tanto é que ele não achava algo para o homem, então ele não é o homem. O homem é que ganhou ordem, não é Adão. Adão é a vida. O homem erra,
a vida assume, Adão assumiu. Então tá aí. Essa vida é um poder no mortal, não é isso? O mortal errou, fechou os olhos, a vida assumiu, abriu os olhos. Agora, como se fosse o homem continua morto mentalmente. Quem é a sua consciência agora é a consciência da vida. Entendeu? Seria assim na história. Aí o que acontece então? Aí Isaías escreve a respeito de uma jovem que vai ter um filho e Deus conosco. O que seria Deus conosco? Emmanuel. Seria a vida. Qual o poder chamado Deus que está em cada um? Se perder, morre. Não é a vida. Então aí o escritor do Novo Testamento, ele leva a pessoa lá para Isaías para poder só dizer esse trecho aí. Não é nem por causa de virgem nem nada. A virgem ele conta, ele reforma a história. Fala de uma virgem, lá era de uma jovem. Mas para falar de quê? Para falar do filho. Mas o que tem no filho? Deus conosco. É a vida. Então o nome lá em Isaías, mentalmente Isaías está falando da vida. Contando algo dos acontecimentos ali, mas a vida é o poder conosco. Esse aqui é o problema. Aí ninguém olha para esse lado. Aí então o escritor do Novo Testamento fala o seguinte, aí vai contar a história, vai criar uma nova história, onde todos são Cristo e todos são Jesus, não adianta, todos são vida e são mortais, é isso que quer dizer. Então o que é que acontece aí? O cara vai escrever, chamará o seu nome, chamará o seu nome é porque já tem nome, não é isso? Podia dizer assim, vai ter o menino e chamá-lo, e vai chamar ele de Jesus, mas não chamou, chamará o seu nome. Então aí ele está pegando o que é de Isaías, Deus conosco, onde essa vida que é Deus conosco, que é o poder conosco, então é Deus, todos os poderes é titulado Deus. Então aí é que vai ser chamado Jesus. Mas quando nasce o menino, o seu primogênito, né, também vai ser chamado Jesus. Agora temos dois personagens unidos, o material e a vida, está falando as duas coisas. É por isso que eu sempre dizia para vocês, uma hora a vida fala dela, e uma hora é falado do material. Entendeu como é que é? É igual no sepulcro, diz assim, levaram o Senhor do sepulcro. Mas quem é que estava no sepulcro? O corpo. Levaram o Senhor do sepulcro. Mas, para quem não conhecia a vida, conhecia o homem, mas dava ouvido porque a vida falava. Então, o que é que acontece aí? Mas o escritor, sabendo o que está escrevendo, e o leitor não sabe o que está lendo, então o escritor diz assim, não, levaram o corpo do Senhor. Quando a mulher dizia levar o Senhor, que seria o corpo, ela não conhecia. Então, o escritor, sabendo que está escrevendo, diz, levaram o corpo do Senhor. Então, mas quem é o Senhor? O Senhor se refere à consciência da vida, onde a vida está sentada no centro, chamado coração, é centro, ponto central, coração mental, a vida. Entendeu? E onde o homem, praticamente, uma vez que ele morreu, é isso que a história quer mostrar, mesmo que a vida sumiu, mas ele está, o homem mentalmente praticamente está morto. Entendeu? Porque é fazendo valer o que Deus disse, se tocar vai morrer. Mas o filho aí, o pecado original, na minha opinião, é da vida. Porque pecado não é gravidade. No Antigo Testamento colocaram pecado como a transgressão da lei. Não, é um feito. Mas não é diretamente a transgressão da lei. Né? Não é a transgressão. Pecado é feito. Qualquer feito é pecado. Por isso que aquele cara vai garantir assim, todos pecaram debaixo do sol. Todos. Mas se Deus estava aqui no mundo, então todos pecaram, Deus pecou. Mas é claro, por quê? Porque todos fizeram algo, é isso que quer dizer. Todos fizeram algo, segundo o Novo Testamento aponta isso. Há pecado que pende para a vida e há pecado que pende para a morte. Mas é pecado, então qual é a gravidade? O que pende para a morte tem uma gravidade, é morte. Mas o que pende para a vida? É a gravidade qual? É leve, é para a vida, é um bom proceder. Então é isso. Aí, esse tipo de gíria que vão modificando, a pessoa tem que prestar atenção. Eu não tenho estudo, né? Eu não tenho estudo. Mas eu vou parar por aqui, aí eu vou dar mais uma palhinha.
Então repare bem que, então lá quando o homem morre, já falei isso para vocês, então o Adão, no caso, é o Adão, é a vida, a consciência viva da vida é a chamada Adão ali nessa história. A história é criada, mas para mostrar isso. Aí o que acontece? Aí Adão assume o homem ali, no caso. O homem fechou os olhos, eles viram até que a árvore é boa, tá de olho aberto, não é isso? Então, se depois abriu-se os olhos, é porque o escritor precisa dizer que fechou os olhos por desobediência. Para que não vejam, né? Os que não olham para a vida não vejam. Então tá certo. Aí o que, é que vai acontecer? Aí vão ficar contra Deus, dizendo que Deus errou, que Deus mentiu, porque disse que ia morrer e não morreu. Como não morreu, morreu. O feito original da vida é da vida. Então é o pecado original, para mim é esse aí. Não é, né, pecado de sexo e nada. Porque o feito vem da vida primeiro. É o que constrói o que dá vida. Entendeu? São os feitos aí. É original isso aí. Na minha opinião. Entendeu? Então ali, quando o homem é ungido, ele é o primeiro Cristo, eu já falei para vocês. É o primeiro Cristo, quer dizer, o material ungido de vida. Ó, é o natural. É Cristo, que morreu ali. Aí, quando Adão assume, a vida sumiu. Então a vida se unge de carne. É o novo Cristo. Então, se no Novo Testamento colocaram o Deus conosco, quer dizer, Emmanuel, que é o nome da vida, é o poder o único poder que tem na gente é esse. Se você perder a vida, você morre. Então o poder é esse, Deus conosco. Então se chamará o seu nome, ó, chamará o Deus conosco agora de Jesus, é isso. Se o nome é Jesus, o nome da vida não é mais Adão, então se chama o quê? Jesus Cristo, quer dizer, a vida ungida de carne. Ou antes era o Cristo Jesus, quer dizer, Cristo, o homem, ungido da vida. Dá para entender? Então Paulo teve essa visão. Esse é que é o problema. Mas a visão do Cristo todo mundo já tinha. A visão do homem ungido. Mas ele não explicava. Aí é por isso talvez até criado ungido de óleo e tudo mais, para ver se as pessoas acordam. Tem várias leis, vários preceitos que é dado para ver se o homem acorda. Entendeu? Como matar animal por um pecado seu. Pagar um pecado seu. Ué, se é de sacrifício, então você também está praticando um sacrifício. E qual é o sacrifício? Você não saiu da sua mãe e seu pai? E se teu pai te lança fora, não está te sacrificando? Então, o ato era esse. Então, não, só pode ser, porque aí mata um animal, quer dizer, eu sacrifico um animal para pagar um sacrifício, um pecado seu. E aí o cara escreve, ninguém olhou, e escreve outra história botando Abraão, com o cara que viu e conheceu e seguiu. Está entendendo? Então aí o Deus, quer dizer, o poder, que é a vida nele, então fez o quê? Circuncidou mentalmente, na compreensão. Entendeu como é que é? E vai por aí afora. É igual lei. A pessoa diz, lei, mandamento não é lei. Mandamento é mandamento, não é lei. Mas houve emenda. Porque é igual honrará teu pai e tua mãe. Ó, esse mandamento, ele não se importa, isso é da vida. Por que vem da vida? Porque ele não está ligando se você é ruim ou bom. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Seu pai era mau, então você honra seu pai, faça o que é mau. Então, seu pai era bom, então honre seu pai e sua mãe, faça o que é bom. Então esse mandamento, ele não é igual, é a vida não julga ninguém, a vida da vida é tudo. Por isso que alguém vai dizer, por que não matou o mal, o diabo? A vida não faz isso não. Vai mostrar o que você é. Está entendendo como é que é? Mostra o que você é. Mas foi Deus que fez, claro. Se ele formou um homem do pó morto e sua morte, dá vida a isso, agora vai botar tudo para fora. Então não é nem questão de saber ou deixar de saber, ele sabe. Mas ele dá vida. O feito certo é dar vida. Fazer viver, fazer reconhecer a existência de um ser maior. É esse o segredo. Mas aí bota para fora o pecado, os erros, né? Tanto da morte do homem quanto o homem, entendeu? E a consciência da vida é que está dando, é que de lá para cá, quando se unge da carne, aí bota o pecado para fora, bota os erros do homem para fora. A vida é escrava, serve o homem. É maior e serve.
Aí vão dizer, Deus é maior, mas se fez menor. Os caras que entendem que vai falando isso. Ó, um rei. O rei é pá, manda matar, destrói, é um poder. Então é um Deus que manda matar, manda destruir. Ok. Mas sem vida ele pode fazer isso? Não. Então quem é o rei do rei? A vida. É o rei do rei. E o rei não vai poder viver mais do que esse rei que está nele, a vida. Entendeu como é que é? É tempo, tem o tempo de cair, não adianta. De mentalidade já morreu na história, lá em Adão. Ali Adão assume. Então, o homem morto, mas como vivo, mas quem é que está como vivo? O Adão é que está como homem, natural. Entendeu como é que é? E outra coisa, se a vida se ungiu da carne é Cristo, é Jesus Cristo, que é o nome de Deus conosco, quer dizer, é o nome da vida. É agora Jesus, por isso que vamos garantir nesse nome tem o poder, lógico, é claro. As pessoas que não olham para a vida não vão ver isso, entendeu? Vai falar, isso é tudo invenção. Claro que é, mas em cima de algo, sempre em cima de algo, não adianta. Então é necessário estar acordado para ver. Tudo bem, é um prazer, depois eu vou partir lá do início de novo, né? Porque eu venho falando sempre de acordo, conforme eu vejo o vídeo e tal, e eu sei que a mentalidade do povo não alcança muita, não alcançava muito ainda. Mas falei bastante coisa, mesmo errado e com contradição, não tem problema nenhum. Eu não ajeitei para tirar contradição nenhuma, eu deixei do jeito que tá os vídeos, mas sabendo. Esse é que é o problema. Sabendo por quê? Porque eu não podia dar de uma vez. Sempre eu falava, um dia eu vou falar, um dia eu vou dizer, um dia, claro. Então, agora eu vou começar a falar realmente do jeito que, né, igual eu falei para vocês agora, tudo isso aí, melhorzinho um pouquinho, mais organizado, entendeu? Então, como eu ia dizendo, então ali o Cristo ali, né, o primeiro homem hoje de vida é o Cristo, que morreu, o Cristo, né, que foi ressuscitado porque foi formado morto. E curado suas doenças porque morto está cego, está surdo, está tudo, não é isso? Isso. E depois ele desobedece e come do fruto qual? Da morte onde ele estava. Ele é árvore da vida, ele tinha que comer da vida, mas comeu da morte porque ele é árvore das duas coisas. Ele, seria o material. E não tem culpa por isso. Só teve porque ele desobedeceu, mas foi em favor da sua esposa, em favor do próximo, da sua mulher, vamos botar assim. Então, o filho, no caso Adão seria o filho de Deus, ele assumiu o homem. Então, dali para cá, aí é a vida ungido da carne. Se o nome da vida é Jesus, então é Jesus Cristo. Está entendendo como é que é? E todos são. Se você é ungido de vida e diz um dia eu vou morrer, você é Cristo Jesus. Mas se você já tem noção da vida, né, e já conhece certas coisas, então você é Jesus Cristo. Então são todos. Por isso não vai poder dizer, Jesus está ali ou Jesus está lá. Não, são todos. Todos são Cristo Jesus e todos são Jesus Cristo. É a história, mas é isso. Então não importa a religião, se é cristão, não, todos são Cristo, todos. Todos são Cristo, ou Cristo Jesus ou Jesus Cristo. Entendeu? Ou material ou vida. É isso que quer dizer. Entendeu como é que é? Tá bom, foi um prazer. Tudo de bom para vocês. Depois eu vou acabar de montar aquela caixa. Eu botei para o alto-falante de 15, né? Por causa do amplificador. O amplificador é mais potente. O outro parece que era 15 watts ou 30. É um circuitozinho miudinho, assim, tem no mínimo uns 4 ou 5 transistores, assim, as pernas miudinhas, é um amplificadorzinho até, né, de integrado, parecia ser até legal. Devia dar uns de 20, 15 a 30, vamos botar assim, porque não dá mais do que isso. Esses amplificadores não faz de 120 watts, mas não tem não. Aí eu comprei um amplificador montado de 300, que não vai dar 300. Com 8 ohms vai dar aí uns 100, 120, por aí 150. Com um transformador bom, talvez alcance até os 200. Né? Aí botar um transformador de 50 mais 50, né? 30
38, 39 mais 39, sei lá, 40 mais 40, negócio assim. Vai dar, botar 60 já fica muito pesado, pode esquentar muito. Mas tudo bem, eu vou depois eu acabo de montar e eu mostro para vocês. Tudo de bom para vocês. Eu espero que você escolha o que é bom dos meus vídeos. Tem muita contradição e a contradição escrita, mas não é, tem muitas coisas que não é contradição. A contradição é feita justamente para os que não entendem da vida colherem. Esse é que é o problema. Colher e meter a língua e julgar a si mesmo. Entendeu? Porque se você julgar que um Deus matou, seja lá qual Deus foi, o Deus do século, o rei, o tal, é igual o rei, o romano, o Império Romano, tudo. Isso aí tudo era Deus do século. Lá no passado, o Egito, isso tudo é o Deus do século. É o poder do século. Em tudo tem que ter um poder em si, que é o Deus conosco, quer dizer, se o poder conosco é a vida. Então, se os poderes são titulados Deus, então é Deus conosco. Dá para entender? Entendeu? E a obra do material e sua morte. E não vai ter culpa por isso, e nem tão pouco a vida vai ter culpa por isso. Então, no universo tudo é perfeito. Né? Uma vez eu até falei para vocês que isso aí é como um grande cérebro. É como se a gente fosse apenas um pensamento, né, imaterial, vamos botar assim. Cada um fazendo uma obra, do jeito que a grande mentalidade, o universo quer fazer. Não em destruição, mas é ressuscitado esse homem feito morto, por quê? Para que bota tudo para fora. Vê o primeiro ato dele, que foi se dar pela sua esposa, ó, já era um sinal bom, mesmo morrendo, ele se dá. Então a vida assume. E a história também, quando se dá o filho de Deus, mas qual Deus? Que tem o poder do homem, que é Deus. Tem a vida no homem, que é o poder, é Deus. A consciência da vida é um poder, é Deus, e é Senhor, e é Deus. Quer dizer, a consciência é Senhor e dentro está Deus. Quem? A vida, assentado no centro. Vou até lembrar vocês, se vocês lerem a história lá do Adão, tem a parte que ali está Senhor Deus, a consciência e a vida. É isso que quer dizer, na minha opinião, eu não tenho estudo. Então o que é que acontece aí agora? Aí, quando o homem erra e tal, aí o Senhor, que é a consciência, já não fala mais. Ó, já não some da área. Quem aparece sozinho? A vida fala diretamente com Adão. Aí vai dizer assim, Deus, né, apareceu ali, Deus sozinho, sem Senhor, não tem Senhor ali, é a vida direto. Falando, quem te disse, né, que tu estava nu? Aí falou direto para a vida, falou direto para o Adão, que estava vestido do homem. Né? O homem era sua veste e ele era responsável para ensinar o homem a dar tudo a ele. É Adão que tinha sabedoria de dar nome animal e tudo e tal. E até tudo que ele criar era como se fosse ele mesmo. Tanto é o nome também, os nomes. Então qualquer nome que se der para a vida não tem problema nenhum. Então repare bem. Aí então ali Deus aparece sozinho. Aí Adão, como se fez homem, ele assumiu, então ele vai dizer o quê? Ele vai falar como homem. Porque quando a pergunta foi para a vida, ó, quem te disse que tu estava nu? O corpo era veste. Aí agora Adão, que é a vida, vai responder, mas como homem. Mas porque a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. O espírito não come. Então ele está como material ali. Entendeu como é que é o negócio? Então a história assim é cheia de segredinho. Tem que analisar direito. Por quê? Porque é uma história. Mas tem muito sentido legal. Esse é que é o problema. Que pega a mentalidade do erro. Se tiver no erro, cai, não adianta. Esse é que é o problema. E se tiver mais ou menos, você vai ver mais ou menos. Para você ver tudo realmente tem que estar íntegro, por total. É coisa difícil, né não? Então é um problema sério. O cara que fez isso, ele devia estar vivo. Mas por causa dos que estão mortos mentalmente, e a própria vida que se fez morto, entendeu? É aí que está o problema.
É onde Paulo vai dizer, os que estão mortos em Cristo, mas qual Cristo? O material está morto é um ungido. Qual ungido? A vida ungido da carne. Então pode ser isso aí. Mas também, se a vida assumiu está como morto, então também pode ser a vida morto aonde? Como a carne, com o Cristo, né? O Cristo vida, o Cristo Jesus. Né? Então é isso. Um pode estar morto no outro, por né? Não ter o conhecimento, porque se fazendo material, se fez como morto. Embora só para cumprir o tempo do corpo, porque a mentalidade já tinha morrido. Entendeu como é que é? E a vida então vai dando, vai ajeitando, vai dando, botando o pecado do homem, os feitos do homem, todas as suas vontades para fora, e tentando, aí um é que vai corrigindo o outro. Entendeu? Ah, isso aí tá deitado, tá, aí sim, aí melhora, a vida então começa a dar a coisa melhor, parte dela, como a ciência e tudo mais, e o mundo cresceu muito dali para cá, né? Evoluiu, né? Tecnicamente, tudo. Tudo bem. Bom, prazer. Tem 37, eu ia parar ali, não parei. Tem uns cachorros latindo, eu vou deixar. Tudo bem, tudo de bom para vocês, até a próxima. Deus quiser, né? Nosso Pai. Deus que eu digo é o poder maior. Que ninguém vai ver a cara dele nunca. Por quê? Porque tudo está dentro dele, ele é o próprio universo todo. O tempo era a área infinita, o tempo junto, e seu peso é o poder que pesava para dentro. Aí bate no centro, aponta o centro de algo infinito, volta medindo força, cria a primeira esfera. Essa primeira esfera é como um ponto central, dela o resto, até dividir toda a força, o peso geral e parar no centro cobrindo tudo. Dali para lá tem que estar vazio assim, de planeta, essas coisas, mas pode estar a gravação, né? Vamos botar sombra. Esse é o problema. Tá tudo de bom para vocês. Até a próxima.